Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Ruído Fundo. Hoje é dia 9 de maio, é dia da Europa. Eu sou o Pedro Madruga e tenho comigo o Miguel Silva, a Joana Pereira, Isabel Serra. Hoje, dia 9 de maio, celebra-se o Dia da Europa e também se celebra a Declaração Schuman. Foi num discurso em Paris que Robert Schuman, em 1950, mostrou ao mundo a sua visão para a cooperação política na União Europeia. Nestes primórdios da União Europeia e depois com Portugal a entrar mais tarde, depois de um longo período de ditadura, poucos anos depois fundou-se algo igualmente importante que não pode ser avaliado em escala, porque acabou por fazer parte dessa escala que é a União Europeia, que foi o Clube Europeu. Muito bem, o Clube Europeu foi criado inicialmente na Escola Básica número 2 da FLAR, no ano letivo 91-92. E porquê? Tínhamos entrado na União Europeia, antiga CEE, no ano de 1986, completámos 12 países que entraram nessa altura na União Europeia. Portugal estava muito fechado ao mundo e nesta altura abriram-se novas portas, novas oportunidades, mas as pessoas, a população em geral, não compreendia isso. Depois, em 1989, aconteceu também algo muito importante no dia 9 de novembro. Deu-se a queda do Muro de Berlim. Foi o derrubar do marco mais marcante da Guerra Fria. A construção do Muro de Berlim foi uma consequência da divisão da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha saiu derrotada e foi dividida pela França, Reino Unido, Estados Unidos da América e URSS, Rússia. A queda do Muro de Berlim foi apenas um ato simbólico, mas marcou o início de um processo político que culminou com a reunificação da Alemanha e também com a abertura da União Europeia aos países de leste, que mais tarde, em 2007, vieram quase todos a integrar a União Europeia. Portugal tinha muito a ganhar com a entrada na União Europeia e com esta nova lufada de ar fresco da Europa. E apareceu-nos, em 91-92, a oportunidade de criar um clube europeu na nossa escola. Eu e outras duas professoras, uma docente de História e uma docente de Francês, e eu docente de Inglês, achámos que seria uma excelente oportunidade para poder promover não só junto da comunidade escolar, mas também junto da comunidade alargada, o espírito da cidadania europeia. Havia que incrementar esse espírito. As pessoas ainda estavam adormecidas. E o Clube Europeu começou então esse trabalho que desenvolveu, e hoje já lá vão 29 anos, com muitos projetos muito interessantes que se assumiram como projetos muito emblemáticos, não só a nível nacional como a nível internacional, e eu gostaria de salientar alguns. Foram desenvolvidos no âmbito de projetos europeus, nomeadamente o Sócrates Comenius e depois Comenius Regio e agora Erasmus Plus, também no âmbito do projeto eTwinning e até de outros desafios que foram lançados pela Direção-Geral de Educação em Portugal, pelo Ministério da Educação da Finlândia e pelo Ministério da Educação também da Alemanha. O que quer dizer que durante, ou melhor, a primeira década do Clube Europeu, os primeiros 10 anos foram mais dedicados a divulgar as instituições europeias e a importância que elas têm nos cidadãos e na melhoria de vida dos cidadãos europeus. A segunda e a terceira década foram então dedicados aos tais projetos europeus, que eu então passo a destacar. Foram projetos que iniciámos em 1998, com várias escolas europeias. Desenvolvemos na altura, começámos logo a desenvolver um projeto interessantíssimo que foi, era um projeto Sócrates Comenius, que foi Teaching Each Other, ensinar-nos uns aos outros. Na altura fizemos uma coisa extremamente inovadora para a época, que hoje é uma coisa normal, que foi fazer um CD-ROM
em que mostrávamos a rotina diária de um estudante português, de um estudante francês, de um estudante alemão, de um estudante sueco, um irlandês, um espanhol, um romeno e um inglês. Isto criou um envolvimento junto dos nossos alunos fantástico. Eles perceberam que, afinal, as suas rotinas eram muito próximas das dos outros jovens europeus, e esta foi a forma que nós encontramos para unir os jovens da Europa e para os envolver em projetos comuns. Eles perceberem, os nossos jovens portugueses perceberem que não são diferentes, ou melhor, que à época, em 98, não eram diferentes dos outros jovens europeus. E criou, de facto, na altura, na Escola de Avelar, um envolvimento extraordinário dos alunos e dos professores e da comunidade educativa. Logo a seguir surgiram outros projetos com estes mesmos parceiros e com novos parceiros. E entre 2003 e 2008 desenvolvemos também, no âmbito do programa Sócrates, projetos já diferentes, mas que levou à organização de encontros europeus. E isto foi considerado também extraordinário a nível da Europa. E foi considerado um projeto de excelente qualidade. O que quer dizer que todos os anos, em maio, reuníamos uma turma de cada um destes países, e na altura eram 8 países europeus, num país, durante uma semana, os alunos todos juntos, a desenvolverem atividades, visitas culturais, atividades pedagógicas, projetos de artes. Os alunos conviviam durante uma semana intensamente, ficavam alojados em casas de famílias e, quando regressavam aos seus países, eles eram completamente diferentes dos alunos que tinham partido no início da semana. Enriqueceu-se extraordinariamente. O Conselho de Ancião saiu altamente beneficiado com este projeto, porque nesta altura também conseguimos não só envolver os alunos da Escola de Avelar, mas juntar também os alunos da Escola de Ancião, que na altura ainda não éramos um agrupamento, os alunos do Colégio de Santiago da Guarda e os alunos da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó. Em Ancião, propriamente dita, no Conselho de Ancião, organizámos 2 encontros europeus. Em 2004 tivemos aqui 150 alunos estrangeiros durante uma semana, e em 2008 voltámos a ter esses mesmos, próximo de 150 alunos também durante uma semana. Claro que isto envolveu uma logística gigantesca, famílias, alunos, famílias, professores, diretores de escolas, Câmara Municipal, num trabalho fantástico que resultou extraordinariamente. Depois foram projetos e twinning com a escola finlandesa, com quem ainda hoje mantemos uma parceria e que levou até a uma geminação de municípios. Há uma parceria entre o município de Ancião e o município de Carina, que ainda hoje dá frutos. Hoje estamos envolvidos no programa Erasmus Plus e fazemos visitas. Agora, no âmbito do programa Erasmus Plus, temos programado visitas de elementos da direção da escola, da Câmara Municipal, de Ancião, ao município de Carina. Dizer-vos ainda que o nosso agrupamento foi representado por alunos e professores com comunicações na conferência da OCDE Future Learning Environment, que decorreu na Finlândia em 2009. Participámos ainda noutras conferências, nomeadamente numa conferência e-twinning em Itália, Florença.
também em 2008, e outra em Oslo, na Noruega, onde apresentámos também o trabalho do nosso clube e dos nossos alunos. De facto, o Clube Europeu muito nos orgulha por tudo o que fez durante este tempo, mas esse trabalho só resultou graças ao grande envolvimento dos nossos alunos, que, devo dizer, ainda hoje é extremamente notório, e aproveito para dar os meus parabéns à equipa que está aqui comigo a apresentar este ruído de fundo, e a todos os alunos que são hoje Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. Dizer ainda que fomos convidados para integrar este projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu em 2017, por sermos de facto uma escola que se destacava pelo seu trabalho em prol da Europa. E fomos visitar o Parlamento Europeu já 4 vezes. Uma vez em 2002, outra em 2015, 2017, 2018. Levámos alunos ao Parlamento Europeu, já cerca de 100 alunos visitaram o Parlamento Europeu, graças ao trabalho do Clube Europeu. Portanto, o trabalho não é dos professores, o trabalho é fundamentalmente dos alunos, e é para os alunos que trabalhamos todos os dias. Obrigada. Eu passava exatamente para aí, ou seja, Portugal, na altura, beneficiou bastante, não só das relações políticas e económicas com a União Europeia, mas exatamente também por causa do Clube Europeu e de envolver cada vez mais os alunos, logo desde o início, com a Europa. E também relembrando que nós estamos num período, e por isso é que também acaba por tornar mais interessante este ano, o dia 9 de maio, porque Portugal está à frente da presidência da União Europeia, e aconteceu na sexta-feira e ontem a Cimeira Social no Porto, para discutir os temas atuais da Europa, mas antes disso o Clube Europeu, como a professora disse, tornou-se um clube muito mais do que aqueles que nós estamos habituados, porque dinamizou variadas atividades para envolver os alunos e levar ao Parlamento Europeu, trazer a Europa até cá e fazermos parte desta Europa. E eu passava agora exatamente para os membros do Clube Europeu, eu também, e não querendo roubar nenhuma frase, mas o que é que dizem os vossos olhos sobre esta microexperiência do Clube Europeu, que é? Tal como a professora já disse, o Clube Europeu já foi criado há quase 3 décadas, mas foi criado em condições diferentes. Na altura éramos uns novatos na União Europeia, agora já somos quase uns veteranos, temos 3 décadas disto. Mais. Ou mais? Mais, desde 86. 1986. E o Clube Europeu também evoluiu. Nós hoje tentamos dar mais ênfase aos acontecimentos, tanto da Europa como do mundo, mas focando-nos mais na Europa, claro, para conseguirmos transmitir o conhecimento aos alunos da escola, porque nem toda a gente, se calhar, saberia deste acontecimento, ou saberia o impacto que eles têm se nós não tentássemos, não lhes dessemos esse ênfase que achamos que é importante, para que toda a gente também se sinta mais interessada a poder vir a participar neste clube daqui a uns anos, quando decidirem. Não sei se... Exatamente. Reforçando o que o meu colega estava a dizer, o clube atualmente dinamiza diversas atividades e projetos para sensibilizar todos os alunos os acontecimentos da Europa, da União Europeia. Tem mesmo este podcast que nós começámos a realizar e que os vários episódios que discutimos vários temas que têm sempre a ver com a Europa, mas não diretamente. Ou seja, não é aquela relação União Europeia, foi mais além disso. Os dias, as datas, até mesmo nós temos os vídeos que temos feito, foi parte dos projetos que depois desenvolves no Clube Europeu, até para mostrarmos à escola todos os acontecimentos importantes que ocorrem. Esse é o principal objetivo do podcast. E se me permitirem, o programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, para o qual fomos convidados e que muito nos orgulha participar, acho que veio envolver mais os alunos do ensino secundário neste projeto. O projeto Clube Europeu era inicialmente mais destinado a alunos de terceiro ciclo,
E este programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu trouxe essa grande novidade e uma vantagem para nós de conseguirmos envolver os nossos alunos mais séniores, os do secundário, nisto que é uma missão nossa. Promover as instituições europeias, promover a União Europeia. É graças à União Europeia que hoje temos a paz no espaço europeu e no mundo. No século XX, na primeira metade do século XX, tivemos 2 grandes guerras. E é depois da Segunda Guerra Mundial que nasce esta ideia e esta necessidade de construir aquilo que temos hoje, que é a União Europeia. E, de facto, passámos a segunda metade do século XX em paz, já vamos a entrar na terceira década do século XXI em paz, e isto graças àquilo que tem sido a grande missão da União Europeia. Por isso já mereceu o Prémio Nobel da Paz. E com todo o mérito, a União Europeia realmente, apesar de ser este pequeno continente plantado no meio de todos outros grandes potências que se afirmam perante o mundo, a União Europeia não só conseguiu afirmar-se, apesar de ser pequena, como conseguiu afirmar todos os países que dela fazem parte e que beneficiaram das relações. E é uma necessidade para todos esses países, porque para fazer face a potências como Estados Unidos ou China, Exatamente. Nenhum dos países pertencentes à União Europeia teria a capacidade de sequer se impor perante eles. Exatamente. Miguel, e permite-me ainda dizer que até neste período de pandemia, nesta pandemia terrível que estamos a viver do SARS-CoV-2, graças à União Europeia nós conseguimos, juntos, não é? Ser mais fortes e conseguir ter acesso a vacinas, a um plano de vacinação, tudo isso graças à União Europeia, que se calhar sozinhos, se estivéssemos sozinhos, não tínhamos conseguido vacinar o número de pessoas que hoje já temos. E em breve teremos com certeza uma imunidade de grupo em Portugal, graças de facto ao trabalho feito pela União Europeia, pela Comissão Europeia. Mas já é reforçar outra vez o puro conceito de união e do que isso significa. Até mesmo que Portugal que beneficiou não só internacionalmente como internamente, e a livre circulação, os negócios, as instituições, ou seja, haver uma espécie de algo superior que consegue coordenar mais ou menos e dar funcionamento e vê-se os resultados. É complexo, mas funciona. E exatamente também por causa dos desafios da pandemia eu passava para aí, ou seja, nós já tivemos o passado, como é que surgiu, estamos agora no presente e nestas atividades que o Clube Europeu está a desenvolver, e o futuro que nos espera, que são todos os desafios que a União Europeia tem, desde as alterações climáticas, às relações com o mundo, ao digital, à imigração. Então, falemos então das alterações climáticas e o ambiente, que é uma batalha que nós lutamos diariamente e é uma questão urgente para a União Europeia e para todo o mundo. Para conseguir um mundo melhor para todos, precisamos de uma estratégia em que a Europa possa continuar a liderar e o mundo no caminho da sustentabilidade e da neutralidade climática. Para isso, temos de ter em atenção vários aspectos, utilizar os recursos de forma eficiente para uma economia circular, restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição, tudo coisas que nós estamos fartos de ouvir diariamente, mas que são sem dúvida importantes relembrar, e assegurar uma transição justa e inclusiva. Pronto, acho que estes três aspectos que acabei de referir são sem dúvida essenciais para que consigamos ultrapassar e combater esta grande tragédia, podendo assim dizer. Sim, e nem só a parte das alterações climáticas, mas também o reforço da democracia europeia acaba por ser importante, porque nós não somos um grande país governado por uma pessoa ou uma organização. Nós somos um conjunto de países que concorda em diversos aspectos, e se existe uma alteração em algum destes países, nomeadamente nos mais importantes, como se calhar a Alemanha,
a França, por exemplo, o Reino Unido saiu, já foi uma grande perda para a União Europeia. Mas havendo a alteração da democracia ou a alteração da forma de governar desses países, pode afetar também os outros e pode prejudicar extremamente os outros países ditos mais pequenos, que se calhar que são tão importantes como esses países maiores para a União Europeia, mas que não são tão autossuficientes e são mais dependentes destes grandes países. Por isso é importante que a União Europeia reforce, dê ênfase à democracia e que apoie a democracia e no fundo que contrarie um bocado os extremos. Exato, e esta educação que agora estamos a fazer, até mesmo com mais um projeto do Clube Europeu, faz parte também relaciona-se com tudo. Esta educação, a cultura e o envolvimento da juventude acaba por se relacionar com todos os desafios que a União Europeia tem, desde as alterações climáticas para sensibilizar os jovens e a juventude, que é a geração futura, mas até a própria democracia, e a democracia é um ponto importante porque a União Europeia é um conjunto de países e a União Europeia, por ser um conjunto de países, também é um conjunto de pessoas e muitas vezes nós não sabemos que conseguimos também, apesar de sermos países pequenos e haver realmente países que têm mais impacto sobre a União Europeia, como a Alemanha, a França ou a Itália, basicamente conseguem coordenar com o seu voto a União Europeia, mas nós conseguimos eleger o Parlamento Europeu e isso acaba também por ser uma tarefa enquanto membros, enquanto europeus. Mas o futuro da Europa é o futuro de todos nós, é o futuro desta construção que é cada vez mais complexo e que nós vemos isso também pelo mundo ser cada vez mais complexo. É também mais exigente, mas ao mesmo tempo é mais desenvolvida e pretende ser mais desenvolvida. E é por isso que os países se relacionam cada vez mais e os desafios, apesar de serem desafios, é o que nos faz desenvolver, é o que faz a evolução. É uma condição necessária para isso. E porque nós temos que construir esta União Europeia, porque vamos ser a geração futura, enquanto embaixadores europeus que estamos aqui, que estamos a fazer este projeto para um dia da Europa, que é o dia especial desta União Europeia. Não sei agora se tem alguma coisa a dizer em notas finais. Aquilo que eu gostaria de dizer é Feliz Dia da Europa, não é? É um dia para celebrar. Exato. Apesar de estarmos em pandemia, eu acho que devemos estar muito felizes e, como o Pedro já disse, estamos no primeiro semestre de 2021 com a presidência portuguesa da União Europeia. Está a decorrer a Cimeira Social no Porto, não é? E é de facto para nos orgulharmos de sermos portugueses, de sermos cidadãos europeus e cidadãos do mundo e de continuarmos em prol daquilo que é a nossa missão, preservar a paz no mundo e o bem-estar para todos. Exatamente. Este país à beira-mar plantado, como já dizia um grande poeta, tornou-se parte da União Europeia, este pequeno continente, este continente velho, mas que, como já referimos aqui, foi muito importante no mundo e continua a ser muito importante no mundo. E apesar da sua complexidade, estamos mesmo muito bem, e este Dia da Europa serve exatamente para assinalar isso. Não serve só para assinalar o que é que a União Europeia, as instituições da União Europeia, serve também para assinalar as relações, serve para assinalar este clube e as atividades que ele tem feito e também para relembrar que nós somos todos europeus, fazemos parte desta União Europeia. Exato. E viva o programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu e o Clube Europeu. Obrigado, feliz Dia da Europa. Obrigado a todos mais uma vez. E esta é apenas a primeira parte desta minissérie dedicada ao Dia da Europa, que vai sair ao longo deste mês de maio, que é também o mês da Europa. Até o próximo episódio.